como será que a gente vem adorar a Deus? Será que a gente vem com o mesmo respeito? Será que a gente vem com a mesma disciplina? Com a mesma sensação de que Deus está na igreja? Ou será que a gente vem tudo de qualquer jeito, conversa o tempo todo, faz qualquer coisa, não liga para aquilo que está sendo falado? Como será que a gente tem se comportado dentro do templo de Deus? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir, mas nós sabemos que você será muito abençoado. Nós estamos hoje na lição de número 3 e estamos estudando o livro Os Ungidos. E eu tenho aqui comigo 2 camaradas especiais. Nome? Samuel. Nome? Mateus. O Mateus e o Samuel. E na lição dessa semana, a gente está estudando sobre uma casa para Deus. Samuel, Deus precisa de casa? Eu acho que não, né? Ele está em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Mateus, Deus precisa de casa? Eu acho que não também. E por que será que Salomão resolveu construir uma casa para Deus? Para representar só a presença de Deus. Opa, isso aí é uma coisa importante. Lê pra gente o verso áureo dessa semana. Está lá em 2 Crônicas, o verso 5, o capítulo 5 e o verso 13. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvavam e agradeceram ao Senhor. Ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Olha que legal. Uma nuvem encheu o templo do Senhor. Olha que bacana. Quando você faz alguma coisa, quando você dedica isso para Deus, e foi isso que Salomão fez, Deus habitou na casa em que Salomão preparou para ele. Bom, mas esse templo não foi uma coisa construída assim de qualquer jeito, de qualquer hora, de qualquer forma. Salomão era o substituto de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, segundo para terceiro, enfim. Depois de Davi veio Salomão, o seu filho, e Davi deixou algumas instruções para Salomão. Uma das instruções que Davi deu para Salomão foi: você precisa construir uma casa para Deus. Davi deixou tudo isso pronto, inclusive a planta. Entregou tudo isso na mão de Salomão, falou assim: Salomão, agora está contigo. Vai lá e construa. Samuel, como é que foi esse processo aí? Então, para a construção do templo, eles demoraram ali em torno de 7 anos e usaram bastantes materiais. Como aqui fala na Bíblia, em 1 Crônicas 29, 4, eles usaram 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, que era um ouro com uma qualidade melhor, uma qualidade acima. Usaram prata e aqui no texto percebe que várias pessoas doaram, deram ouro, joias para a construção do templo. Muita gente ajudou. Davi já deixou uma fortuna em ouro, prata, bronze, ferro e pedras preciosas para que Salomão pudesse usar. E Davi já deixou aquilo pensando assim: olha, o meu filho é novo, vai que ele fica com medo, vai que ele acha que não vai dar certo. Eu vou deixar tudo pronto para ele. Mateus, como é que foi esse processo aí? Quanto de gente que Salomão usou para construir o templo? Aqui na nossa lição tem o trecho aqui, Making Of, que fala que não foi nada pequena a construção do templo. Basicamente tiveram 30 mil israelitas para trabalhar no Líbano. 30 mil israelitas, só do povo dele, fora o resto. Além disso, 70 mil homens para transportar materiais e 80 mil foram separados para cortar as pedras nas colinas próximas. Então, se a gente fizer uma conta bem rapidinha aqui, 30 mil mais 70 mil, 100 mil, mais 80 mil, ou seja, pelo menos mais de 150 mil pessoas, quase 200 mil pessoas para construir uma casa. Muita gente, né? Muita gente. E além disso, ainda tiveram 3.300 mestres de obra também. E olha que legal, quando Salomão estava construindo, o pessoal cortava as pedras lá na mina, onde tinham as pedras. Cortavam as árvores lá na floresta. E daí eles transportavam isso, e isso chegava até o local onde estava sendo construído o templo. Olha que coisa interessante. O templo foi construído no local aonde Abraão tinha oferecido Isaac. Quem que pediu para Abraão oferecer Isaac? Foi Deus. Foi Deus. Para que Deus pediu para Abraão oferecer Isaac, será, Mateus? Para funcionar como uma prova de fé. Isso, exatamente. Então agora, naquele local onde Deus disse para Abraão assim: Abraão,
como você não me negou o teu filho, teu único filho, eu vou mandar o meu filho para te salvar. Salomão agora estava construindo um templo naquele local. E ele usava muita gente, usava muita ferramenta, só que as ferramentas eram usadas lá no local de origem. Olha que bacana. Aonde eles estavam construindo, não se ouvia barulho nem de martelos e nem de serrotes. Porque as pedras já vinham prontas, com o tamanho certo para a construção. Bom, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos e finalmente a construção do templo ficou pronta. Finalmente concluído o templo. Agora com o templo construído, com todo o mobiliário do templo, que era tudo de ouro maciço. Uma coisa interessante aqui. Salomão, ele trouxe alguém estrangeiro para poder construir o templo. Isso não foi uma boa ideia. E nos diz o relato que o templo tinha algumas características dos povos que não acreditavam em Deus. Mas veja, Deus sabia que Salomão podia ter algumas falhas, e mesmo assim Deus ajudou Salomão. Às vezes a gente comete alguns problemas, alguns erros, algumas falhas, mas mesmo assim Deus olha para a gente e fala assim, não, eu te perdoo. Continua comigo que nós vamos em frente e a coisa vai caminhar bem. E agora Salomão então chama aquele monte de gente para fazer a dedicação do templo. Lê de novo o verso 8 para a gente. Olha como é que foi a dedicação do templo. Olha o que aconteceu. Lê lá para a gente. O que estava acontecendo lá no templo? Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Então tinha gente tocando, tinha gente cantando, tinha gente adorando. Pergunta. A gente vem para a igreja também para louvar e adorar a Deus, certo? A igreja é a casa de Deus. Como será que a gente vem adorar a Deus? Será que a gente vem com o mesmo respeito? Será que a gente vem com a mesma disciplina? Com a mesma sensação de que Deus está na igreja? Ou será que a gente vem tudo de qualquer jeito, conversa o tempo todo, faz qualquer coisa, não liga para aquilo que está sendo falado? Como será que a gente tem se comportado dentro do templo de Deus? Veja que ali havia um respeito absurdo. E foi tão solene aquele culto, que Deus se alegrou. E Deus veio e diz, o que diz o final do verso? Então, nesse momento, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Além da igreja, existe uma outra coisa que também é templo de Deus. Sabe qual é? Nosso corpo? O nosso corpo. Mas mais do que o nosso corpo, que é templo de Deus, tem uma coisa em nós, onde Deus tem algo em nós que Deus deseja e Ele gostaria de morar ali. Onde será que Deus quer morar em você, Mateus? O coração? No coração, exatamente. E daí vem a perguntinha básica. Como é que é o meu coração para que Deus possa morar? Será que o meu coração está revestido de ouro, de pedras preciosas? Foi feito com o material mais caro que existe? Ou será que eu não estou nem aí? Que meu coração é um coração de segunda. De cimento. É, aquele coração duro, aquele coração pesado. Deus quer morar em nosso coração. Como que a gente tem feito ou que a gente tem preparado para que Deus more em nós? Quando a gente se preocupa em fazer as coisas de forma correta, Deus sempre vai nos responder. Deus está disposto a morar no nosso coração. Que nós tenhamos em mente que o mais importante aqui não foi o templo que Salomão construiu, mas foi como Salomão construiu e com que interesse Salomão construiu. Salomão construiu aquela maravilha para que Deus pudesse habitar ali e para que as outras pessoas, todas as vezes que olhassem para o templo, entendessem quem era Deus. Perguntinha básica para a gente encerrar. Quando Deus olha para nós, o que será que Ele vê? E pior, quando as outras pessoas, o meu colega de classe, o meu vizinho, os meus amigos, quando eles olham para mim, o que eles veem? Será que eles veem que Deus mora em mim? Ou será que eles veem mais um? Mais alguém que vai por aí igual aos outros? Que Deus nos abençoe. Que entendamos que Deus quer morar no nosso coração. Que Deus quer habitar conosco. E que Deus quer nos levar muito em breve para os céus. Vamos orar? Querido Deus, por favor, que os nossos corações
seja uma casa de primeira para o Senhor. Que o Senhor habite em nós. E que muito em breve, que possamos morar junto contigo nas mansões celestiais. Isso é o que nós te pedimos por Jesus. Amém.